A paz do Senhor, amados irmãos, amém, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eis-me aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, aleluia. E esse vídeo do dia de hoje não irei falar sobre o arrebatamento da igreja, irei falar sobre um assunto que eu estava muito ansioso, muito polêmico, aí sobre as igrejas, muitos dizendo uma coisa, um diz outra, a respeito da terra, a terra que hoje nós moramos. E o tema é o seguinte, amados irmãos: a terra será destruída, sim ou não? Muitas igrejas aí afirmam que a terra será destruída por completa. Aleluia. Outros não defendem essa tese. Mas a maioria das igrejas ela defende essa tese de dizer que a terra será destruída, que o Senhor fará novo céu, nova terra, outra terra. Mas eu quero convidar você para poder compartilhar, mergulhar nas escrituras sagradas do Senhor, para que nós possamos entender o que vai acontecer no fim dos tempos. Amém? E logo de cara eu convido você a abrir sua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 4. Amém? Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, que diz assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aleluia. Então, Salomão aqui deixa muito claro, amados irmãos, que a terra permanecerá para sempre. Vou repetir novamente. 1:4 de Eclesiastes. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, a Bíblia diz, amados irmãos, que a terra, essa que nós precisamos hoje, ela irá permanecer para sempre. Se ela irá permanecer para sempre, é claro e evidente que ela não será destruída. Se ela não vai ser destruída, então quem é que vai ser destruído? Eu convido você a ler comigo para saber desse mistério. Apocalipse, capítulo 11 e o verso 18. Vamos ver quem será destruído. Aleluia. Que muitos estão se enganando aí. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 18. A Bíblia diz assim: quando toca a sétima trombeta, no verso 15, dá continuidade no verso 18, vou adiantar. Diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. As nações se enfureceram, não somente Israel, mas todas as nações da terra. E a ira de Deus começa a chegar. Se ela chegou a tua ira, então não tinha chegado antes. A ira de Deus só vem acontecer depois do toque da sétima trombeta, muito claro aqui. E o tempo determinado para julgar os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos e profetas, aos santos, aos pequenos, aos que temem o teu nome, como pequenos e como grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então no final do verso 18, a Bíblia diz, amados irmãos, e para destruir os que destroem a terra. Então, amados irmãos, o plano do Senhor é destruir aqueles que destroem a terra, e não a terra, porque a terra é querida. Aleluia, a terra não fez nada para ser destruída. Aleluia. Então, hoje o homem, ele está destruindo a terra, cavando para poder adquirir dinheiro sobre o petróleo. Aleluia, defamando com prostituição, com droga, com latrocínios, homicídios. Então, como nós possamos ver, amados irmãos, hoje a terra, ela está organizando, ela está sofrendo, ela está, amados irmãos, sendo humilhada pelo homem. Então o Senhor, ele vai destruir aquele que destrói a terra. O homem, o ímpio, o pecador, junto com Satanás. Então vamos ver como é que vai ser quando chega a ira de Deus. Que chega o tempo também de destruir aquele que destrói a terra. Quando chega a ira de Deus, depois da sétima trombeta, que é o juízo final. Aleluia. Sobre os homens, sobre os ímpios. Eu convido você para ler comigo Sinfonias, livro de Sinfonias, capítulo 1 e o verso 2. Livro de Sinfonias, capítulo 1, o verso 2 diz assim: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Logo no verso 2 nós vemos que o Senhor, ele diz que irá consumir todas as coisas sobre a face da terra. Então Deus vai consumir somente pela face, como se fosse descascar uma laranja.
e não o globo em si, não a terra por completo, mas sobre a face da terra, que ele vai destruir todas as coisas. No verso 3 diz assim: consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, novamente, o Senhor aí começa a falar, conciliando com Apocalipse 11, 18, que chegou o tempo de destruir daqueles que destroem a terra, justamente que é o homem. E aqui ele fala que vai consumir o homem, vai consumir o animal, tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, muito comprovante aqui que Deus não vai destruir a terra por completo, mas sim sobre a face. Eu convido você para ler um pouco mais sobre esse capítulo. Se você quiser ler o capítulo completo, capítulo 1, é muito importante. Já no verso 7 aqui, a epígrafe do texto diz: o dia da ira do Senhor. Que lá nós lemos lá em Apocalipse 11, 18, chegou o tempo da tua ira. Então eu vou ler somente coisas, passagens que vêm se dar a ira de Deus, que vai acontecer na ira de Deus. No verso 7 tem uma epígrafe: o dia da ira de Deus, do Senhor. Não vou ler o verso 7 diante, vou ler a partir do verso 14, que foi uma coisa muito importante. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele chama até o homem poderoso. Aquele dia, dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, aleluia, e de desolação, dia de escuridade e negrume, escuridade. Então a terra vai ficar numa escuridão, porque os céus serão abalados, os poderes do céu. A lua, o sol, as estrelas irão ficar escuras, as estrelas irão cair, a lua e o sol irá ficar escuro. Então, amados irmãos, vai ser na escuridade a ira de Deus. Então vamos dar adiante a leitura. Dia de nuvens, de trevas, dia de trombetas, dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se dará, aleluia, se derramará como pó, a sua carne será atirada como esterco, nem a sua prata, nem seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do zelo a terra será consumida. Aleluia, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores dos homens, da terra. Todos os moradores da terra. Então aqui termina no verso 18, que o Senhor fará uma destruição total, repentina, de todos os moradores da terra. Mas os moradores da terra e não a terra. Você está entendendo aí? Sanfonias fala de todos os moradores da terra e não a terra, porque ele não se contradizer com ele mesmo, que no verso 2 e o 3 ele fala que será sobre a face da terra. Entendeu aí? Leia com calma esse capítulo aqui que você vai entender melhor. Vou adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Aleluia. Convido a você agora a ler Jeremias. Jeremias também fala um pouco da ira de Deus. Jeremias capítulo 25. Aleluia. Jeremias capítulo 25. O verso 15. Quero que você leia na sua casa atentamente. Não vou ler, porque vai ser muito. E o vídeo que era extenso. Mas epígrafe logo no verso 15 diz assim: o cálice da ira de Deus contra as nações. Vou dar uma resumida. Aqui fala justamente quando os anjos ele recebem as taças para poder derramar a cólera de Deus. A cólera de Deus é justamente a ira. Então os anjos começam a derramar sobre cada nação. Aqui fala todas as nações que serão destruídas, que serão atormentadas pela ira do Senhor. No verso 15 e diante. Aí eu vou ler a partir mais aqui no verso 30 ao 33, que fala uma coisa muito importante. A situação dos homens como vão ficar quando o Senhor vier com a destruição. Diz assim: tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras. No verso 30. E lhe dirás: o Senhor, lá do alto, rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra.
aleluia, como a eia, do que pisam as uvas, que justamente é no final da grande tribulação da Babilônia, como o Senhor vem destruir a Babilônia e vai pisar o lagar. Capítulo 14, até o 14 de Apocalipse também fala sobre isso. 14. Aleluia. Chegará ao estrondo até a extremidade da terra. Extremidade o quê? Canta a terra. Aleluia. Porque o Senhor tem contenda com as nações, todas as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Confins da terra também, amados irmãos, é todo o globo terrestre. Será destruído. Aleluia. E diz a mais: os que o Senhor entregará à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Então a Bíblia diz, amados irmãos, que eles serão como esterco sobre a face da terra. Não serão planteados, não serão recolhidos. Por quê? Porque não vai haver ninguém para poder fazer esse recolhimento, esse sepultamento. Porque todos moradores da terra, ímpios, que tiveram a marca da besta, irão morrer pela ira do Senhor. Então, hoje se alguém morrer, o ML vai, recolhe e sepulta. Mas aqui na situação, no fim dos tempos, no último dia, como João ele fala, 6,39, quando Jesus vem arrebatar a igreja e fazer juízo sobre a terra, sobre todos os ímpios, não ficará ninguém para contar a história. Então aqui diz muito claro: os mortos ficarão estendidos pelo chão, como esterco. Não haver ninguém para poder recolher. Eu convido você para ler Jeremias 4. Depois disso, da destruição dos homens, como a terra vai ficar? Porque muitos dizem que a terra vai ser destruída com as trombetas e com a taça. Mas vamos ver a situação que a terra vai ficar depois de tudo isso. Da destruição do homem pecaminoso. Jeremias 4, 23 ao 27. Vamos ler comigo. Jeremias 4, 23. Olhei para a terra e ela se informa e vazia. Para os céus não tem a sua luz. No verso 23 é muito claro e muito importante. Jeremias diz: olhei para a terra. Se ele olhou para a terra, então a terra não foi destruída. Se ele olhou para a terra, ela estava no seu devido lugar. Como é que a terra vai ser destruída? Você diz que viu a terra. E ela se informa e vazia. Para os céus não tem a sua luz. Por que o céu não tem a sua luz? Como eu lhe falei no começo, que serão abalados os céus celestes. Aleluia. O sol irá escurecer, a lua também. E as estrelas irão cair do seu firmamento. Então aqui diz: olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Todas as cidades derrubadas, de todas as nações, diante do furor da ira do Senhor. Novamente falamos sobre a ira que vem acontecer depois da sétima trombeta. No verso 27 é muito importante. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, toda a terra, de uma extremidade a outra. Porém, não a consumirei de tudo. Então é a mesma coisa de Jeremias dizer: não a destruirei de tudo. Deus está falando. Nosso Senhor está falando através de Jeremias. De tudo. Aleluia. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo. No verso 27. Então, ele não vai consumir de tudo. Ou ele não vai consumir a terra por completo, somente pela face. Como disse Sanfonias 1 e o verso 2 ao 3. Ele de consumir todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Por completo, Sanfonias fala. Por completo quer dizer o quê? De uma outra extremidade da terra. Então é muito claro que Jeremias ele fala que eis que eu vi a terra, ela se informa e vazia. Então a terra estava lá,
e não tinha a sua luz. Então você pode estar pensando, será que foi aquela batalha lá quando invadiu o rei da Babilônia, Judá, com o rei Ezequias? Não pode ser, porque aquela luta ali foi travada em dia. Aleluia. E aqui a Bíblia diz que não tinha luz. E fala sobre a ira de Deus. Ali não foi a ira de Deus. Ali foi um juízo de Deus, sim. Mas aqui fala dos tempos futuros. Se você observar que toda a terra estava vazia. Não tinha luz. E no verso 27 é muito importante, vou repetir novamente. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada. Porém, não a consumirei de tudo. Então, meus irmãos, nós comprovamos hoje, através desse vídeo, esse simples vídeo. Tem mais coisas para mostrar, não irei mostrar agora, senão o vídeo irá estender sobre a terra, sobre o firmamento da terra, que era sólida. O salmista mesmo diz, aleluia. Então, Salomão diz, capítulo 1, verso 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, como nós vimos aí, muitos marcaram data, 12 de 12 de 2012, que a terra será destruída por completo, iremos morar no céu eternamente ou em outra terra. Amados irmãos, isso não existe. A Bíblia diz que a terra irá permanecer para sempre. Leia atentamente, estude, aleluia, que o Senhor vai te abençoar com bom entendimento. E Salomão disse, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Amém?